Ah, Daltro, o nosso produto é muito técnico, por isso que a nossa comunicação é meio chata. Pô, puta desculpinha, hein? Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Bora lá. Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, sou estrategista de marcas e hoje nós vamos falar sobre uma desculpa que eu escuto com muita frequência. Meu produto é muito técnico e por isso eu não consigo comunicá-lo tão bem. Faz sentido? Faz, mas não é desculpa, convenhamos, né? Dá para ter uma comunicação bacana, mesmo em um produto extremamente técnico. E inclusive nós temos um case de sucesso bastante recente numa empresa de nutrição animal, e eu ainda não vou falar o nome dela porque o projeto ainda não foi publicado, então não dá para eu sair falando, mas onde eles tinham um produto de fato muito técnico, uma linguagem extremamente técnica, e a gente ainda assim consegue pegar um diferencial intangível e deixar a comunicação desse produto interessante. Por quê? O que acontece? Quando você tem um produto muito técnico, geralmente você tem um mercado também muito técnico. E ele vai aceitar essa comunicação. Só que esse é um dos piores cenários que pode acontecer. Ele geralmente acontece no B2B, né? Embora tenha casos no B2C, mercados técnicos no B2C, mas geralmente ele é mais B2B. O que acontece? Comoditização. Ou seja, todo mundo se comunica de maneira técnica, o que quer dizer que todo mundo se comunica do mesmo jeito, e aí você vai ter a sua percepção de valor jogada lá para baixo. Porque se todo mundo parece a mesma coisa, na cabeça do cliente todo mundo é a mesma coisa. E aí, se todo mundo é a mesma coisa, eu vou comprar o mais barato, principalmente num cenário B2B, onde o setor de compras é, sim, pressionado para conseguir os melhores preços. Então, nesse cenário, eu vou acabar perdendo. E não tem jeito, você vai perder. Mesmo que você seja o escolhido, que você tenha o menor preço, você está perdendo, porque você poderia estar vendendo mais caro. E esse é um fator muito importante. Tem um artigo, chama A Tirania do Preço Baixo, que ele fala assim, só tem uma coisa pior do que você ter o menor preço do mercado. Sabia dessa, diretor? Sabe qual que é a pior coisa que você pode ter, que não é o pior preço? O melhor preço, na verdade, o menor preço? É você ter o segundo menor, porque aí você está ferrado mesmo. Se você não tem o menor preço, você tem o segundo menor, você está na merda. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não conseguiu gerar valor nem com o preço mais baixo que você consegue chegar. E você ter um preço muito baixo, na verdade isso te gera uma pressão, porque se você está vendendo por preço, e isso é uma coisa que eu aprendi no mercado, sempre tem alguém disposto a vender mais barato. Mesmo que essa pessoa opere no prejuízo. Por quê? Porque a gente tem gente com muito dinheiro no mercado. Em todos os mercados tem alguém com muito dinheiro. E essa pessoa, muitas vezes, eu falo porque eu passei por isso quando eu era CLT, eu atuei numa empresa por 2 anos que ela operou 1 ano e meio desses 2 anos no vermelho. Por quê? Porque ela entendeu que fazia sentido. Ela tinha um grande grupo de investidor por trás dela e ela entendeu que fazia sentido para quê? Para ela matar todos os concorrentes. E aí depois que ela matou todos os seus concorrentes, por conta do seu preço baixo e da sua margem negativa, ela começou a aumentar os preços. E aí hoje ela é gigante no seu mercado. Eu não vou falar marca porque eu não quero falar mal dessa marca. É uma estratégia de negócio, não é ruim, não é certo, não é errado. É uma estratégia, é um jeito. Se você tem bala na agulha, por que não? Eu quebro o mercado e depois eu assumo ele. Pô, eu tinha 20 players no mercado, hoje tem 3. Então eles conseguiram o objetivo deles. Como a gente não está falando desse cenário, quando você tem uma comunicação chata, o teu problema é que você comoditiza. E como que eu resolvo uma comunicação chata? Pô, eu tenho certeza, e eu falo isso porque por experiência mesmo. Toda empresa que eu vou tem um diferencial, tem alguma coisa que pode ser comunicada, que pode ser levada para a sua comunicação, que deixa essa comunicação mais interessante. E aí entra um grande ponto. Se você pega isso, se você identifica esse item, você já se diferencia. E aí você sai daquela comunicação chata, técnica e tudo mais, para uma comunicação um pouquinho mais interessante.
Isso, eu falo que a Salcio ela é muito forte no B2B, porque a gente é muito bom justamente nisso. E identificar esse um pouquinho mais interessante, que não abre mão do técnico, porque o mercado quer o técnico, ele se acostumou com o técnico. Então não é abrir mão do técnico e do nada começar a falar de unicórnios voando, e magia, e encanto. Não, cara, se você vende placa eletrônica, você precisa comunicar que você vende placa eletrônica e, cara, não dá para ser, não é mágica a tua placa, não é maravilhosa, ela é uma placa eletrônica de boa qualidade e tal, mas você tem coisas que você pode agregar a esse discurso para torná-lo mais interessante. E aí o que a gente vai pensar? Para descobrir esse discurso, para desvendar esse discurso, é preciso avaliar internamente a empresa, como que ela se comunica, e aí o principal, né? Falar com o cliente. Cara, o que você valoriza nessa empresa além do produto? Porque o produto os concorrentes todos têm. Mas o que você, cliente, valoriza? Por que você compra aqui e não no concorrente? Se for só preço, tá tudo bem. A gente vai buscar outros discursos, mas 99,9% dos casos, o cliente tem algo a dizer. E o que a gente vai fazer é escutar esse cliente e mostrar isso para a empresa. Falar, olha, o teu cliente valoriza isso, cara. Por que a gente não leva isso para a comunicação? Vamos levar isso daqui. Por quê? Porque os clientes estão valorizando. E aí o concorrente não fala, porque o concorrente também não fez. Setores muito técnicos raramente trabalham branding. Por quê? Porque eles acham que o setor é muito técnico, não dá para fazer uma comunicação bacana. Muitas vezes acham que branding é só identidade visual, mas isso a gente fala em outro vídeo, a gente já falou em vários do canal. Então esse é um ponto muito relevante. Você pegar uma comunicação de um segmento muito técnico e deixar ela 5% melhor, mais interessante, pô, já vai te colocar num lugar diferente. E aí é onde a gente surfa muito bem, é onde a sua marca pode surfar muito bem se você está num mercado muito técnico. É você entender o teu público, o que ele valoriza, o que você pode prometer e transformar isso em discurso. Esse é o trabalho de uma empresa de posicionamento de marca, de uma consultoria de branding, quando ela chega numa empresa B2B, num setor muito técnico. É pegar isso e transformar, pegar essa matéria-prima que eu citei aqui e transformar isso num discurso interessante, relevante para os seus públicos, para que as pessoas queiram comprar de você e ainda que elas não queiram necessariamente comprar de você, para que elas queiram se relacionar com a sua marca. E ao se relacionar com a sua marca, elas vão querer comprar dela. Em algum momento elas vão querer comprar dela. Eu falo isso com muita frequência. O papel do branding não é necessariamente fazer você vender mais. É fazer com que a sua empresa consiga mais portas abertas, porque mais portas abertas vão fazer com que você venda mais. Nosso papel é despertar interesse, é chamar sim a atenção, e a atenção hoje é a moeda. A atenção é o que nós estamos disputando com nossos concorrentes. Nós estamos não só com nossos concorrentes, mas a gente está disputando com o mundo. A atenção é a moeda, e quando a gente consegue a atenção do cliente, a gente já ganhou. A gente já deu um passo muito grande em direção à vitória, que é a conversão dele para que ele compre da gente. Então, ter uma comunicação técnica é problemático? Não necessariamente, mas se você só tem isso, você muito certamente está num cenário comoditizado. Teu cliente, ele está comprando por osmose. Ou ele está comprando de quem ele sempre comprou, ou ele está comprando de quem é mais barato, ou ele tem uma percepção de que o mais caro é melhor e está comprando do mais caro. Nenhum desses três cenários é bom para você. Ainda que você seja o mais caro, isso não é um bom cenário, porque se aparecer alguém ainda mais caro, você entra no risco. Então, trabalhar um bom posicionamento e transformar ele em discurso pode ser o que vai te tirar desse cenário, pode ser o que vai fazer com que a sua empresa saia daqui para cá. Dê o próximo passo, vá para o próximo nível. Eu não gosto desse tipo de comunicação, porque o vá para o próximo nível virou chato, virou enfadonho, virou comum. Mas é o fato. Exatamente isso que acontece, principalmente nesse tipo de segmento. Beleza? Esse vídeo fez sentido para você? Se fez, eu vou pedir uma gentileza. Comenta aqui embaixo que ele fez sentido para você, que você entendeu a mensagem e compartilha com alguém que está num segmento
complicado, técnico, chato de se comunicar, porque isso pode ser também muito valioso para essa pessoa. Depois que você fizer essas duas coisas, aí você entra no processo, curte, comenta, compartilha, ativa a notificação, se inscreve no canal, mas mais importante que isso é fazer com que essa mensagem chegue aos ouvidos de quem precisa ouvi-la, beleza? E se você tá nesse cenário, me chama pra gente bater um papo, tá? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.